plataformas que aceleram a inteligência artificial, cadeias de fornecimento que ligam continentes, soluções que transformam ideias em realidade. Esta é a empresa de hoje, o parceiro global que constrói o futuro da tecnologia. Dos data centers à aviação, da saúde à indústria, a Celestica está onde a inovação acontece. Fica desse lado e vamos descobrir a empresa que está a redefinir o ritmo do mundo digital. Vamos a isso. A Celestica nasceu como unidade de fabrico da IBM, uma linha industrial onde ganhou competências fortes em operações e qualidade. Em 96 foi comprada por um consórcio liderado por uma empresa chamada Onex e em 1998 tornou-se pública. Mais recentemente ocorreu uma reclassificação das ações pertencentes a esse tal consórcio e isto alterou a estrutura acionista, sendo hoje uma empresa totalmente independente. Este contexto vai ser importante porque nos deixa perceber aqui, desde logo, a capacidade produtiva e de operação que a empresa já trazia de há muitas décadas. E a Celestica opera basicamente em duas indústrias diferentes. A indústria EMS, ou Electronics Manufacturing Services, mas cada vez mais também como ODM, ou Original Design Manufacture. Esta última para plataformas de infraestrutura de data centers. O modelo EMS fornece serviços de ponta a ponta, desde a engenharia, ao sourcing, a montagem, o testes, integração e pós-venda. Para clientes que preferem externalizar o fabrico, é um modelo clássico de subcontratação industrial. O cliente, por exemplo, uma Cisco ou uma HP, fornece o design do produto, desde os esquemas às especificações, e a empresa fabrica, faz sourcing dos componentes, monta as placas, integra os sistemas, testa e entrega depois o produto acabado. Quem manda no design nestes casos é o cliente, o que é desde logo uma vantagem, porque tem que investir menos em fábricas e em logística, e uma das limitações para este tipo de empresas é que depois têm margens mais baixas, muita concorrência e forte pressão nos preços. Por outro lado, como ODM, a Celestica assume mais responsabilidade, quer de design, quer de propriedade intelectual, oferecendo soluções de white box ou desenvolvimento conjunto que aceleram então a entrada no mercado dos clientes. Esta é basicamente uma evolução do EMS. Aqui a empresa não só fabrica, como também desenvolve o design ou participa no mesmo do produto que vai fabricar. Por exemplo, cria servidores, switches ou plataformas que depois podem ser vendidos com a marca do cliente. A vantagem para o cliente é que consegue lançar um produto mais rapidamente no mercado, reduz custos de investigação e desenvolvimento e aproveita as soluções já prontas ou semi-customizadas. Ser um ODM traz margens mais elevadas, relações mais profundas e uma dependência maior com o cliente. E esta distinção é importante porque ao conseguirem margens maiores, forçam a tal dependência estratégica, mas por outro lado pedem mais investimento em investigação e capacidades de engenharia. A Celestica começou como um EMS puro, desde fábricas de montagem, desde circuitos integrados e serviços de cadeias de fornecimento, e nos últimos anos tem estado a migrar parte do negócio para o modelo ODM, sobretudo via o HPS que vimos, desenvolvendo plataformas para data centers e para os hyperscalers, como são o Google ou a Meta. O ODM é naturalmente uma parte do negócio mais arriscada, porque existe o tal investimento em engenharia, em IP e em suporte, mas de alguma forma cria então as barreiras de saída para os clientes e melhora as margens, o que desde logo foi uma aposta estratégica desta empresa. Na prática, combina assim a engenharia, o fabrico, as cadeias de fornecimento e os serviços pós-venda para vender soluções completas, desde peças a plataformas, com 3 propostas de valor. Os serviços de engenharia e design, o HPS, onde desenvolve plataformas para redes, servidores e armazenamento. Estas atividades geram contratos de maior valor e relações estratégicas com os hyperscalers. O fabrico e a
montagem, diz respeito à parte do EMS tradicional, desde produção em larga escala de placas eletrónicas, montagens de sistemas, testes de qualidade e integrações mecânicas, onde a ideia é focar-se em eficiência, velocidade e custos competitivos, aproveitando a sua rede global de fábricas, que já vamos ver, mas depois também a nível do serviço de ciclo de vida, através da reparação, da reutilização, da reciclagem e gestão de ativos em fio de vida. Aqui o valor reside na sustentabilidade, na proximidade contínua com o cliente e também margens superiores aos serviços de produção. O modelo de negócio é assim, digamos, um triângulo de valor, com um modelo híbrido entre a execução e o desenvolvimento, que tem estado a puxar as margens para cima e reforçando então as relações com os clientes. A empresa organiza as operações em dois grandes segmentos, que refletem precisamente o que eu acabo de dizer. O primeiro segmento é o ATS, ou Advanced Technology Solutions, que inclui aqui a indústria aeroespacial e defesa, o setor industrial, como semicondutores, por exemplo, ou a energia renovável. Em 2024, este segmento representou cerca de 1/3 da receita total e é importante porque atua em setores regulados e de alta exigência técnica, onde a fiabilidade, a certificação e a qualidade são críticas. Normalmente tem contratos de longo prazo e margens mais estáveis. E um exemplo prático da aplicabilidade dos sistemas ou dos produtos da empresa é a produção de equipamentos médicos de alta precisão ou sistemas para a indústria aeroespacial, áreas onde a reputação conta tanto como o preço. E o segundo segmento, o da conectividade e soluções de cloud, que internamente se divide em comunicações e uma parte empresarial. Em 2024 representou cerca de 2/3 da receita total e tem sido essencialmente a estrela de crescimento desta empresa. Dentro deste segmento destaca-se o tal HPS, que eu falei inicialmente, focado no design e fabrico de plataformas de data centers e de inteligência artificial, e em 2024 este HPS atingiu cerca ou perto de 3 mil milhões de dólares, crescendo 63% face ao ano anterior. Este subsegmento, digamos, é hoje um motor de crescimento mais forte da empresa, diretamente ligado então à procura de infraestrutura para inteligência artificial e cloud por parte das grandes empresas. A nível de clientes, a Celestica não vende diretamente ao consumidor final, o modelo é B2B ou Business to Business e assenta em parcerias estratégicas com algumas das maiores empresas de tecnologia e indústria do mundo. Eu estou a falar de empresas como a Dell Technologies, a Hewlett-Packard, a IBM, a Cisco e hyperscalers como a Google ou a Meta. No entanto, existem aqui alguns problemas de concentração. Em 2024, os 10 maiores clientes representavam 73% da receita total. Dois destes clientes sozinhos concentram 28% e 11% da faturação, e isto significa que a Celestica é um fornecedor crítico para um conjunto reduzido de parceiros globais, um fator que garante boas relações, de alguma forma recorrentes, mas também aumenta a exposição ao risco de concentração. Ao ser global por natureza, a empresa tem centros de produção, de engenharia e logística espalhados por vários continentes, é uma das maiores forças desta empresa e garante assim proximidade aos clientes e flexibilidade na gestão das cadeias de abastecimento algo complexas. No ano 2024, a Ásia representou cerca de 70% da faturação total, a região é mesmo o coração operacional desta empresa, com grande parte das fábricas e fornecedores localizados em países como a China, a Malásia, a Tailândia e Singapura. A América do Norte, e aqui excluímos o Canadá, representou aproximadamente 20% da receita, beneficiando da proximidade que tem aos clientes dos Estados Unidos. O Canadá representa apenas 5% da receita, sendo que o resto da receita se distribui por regiões como a Europa e a América Latina, entre operações de apoio e serviços de pós-venda. No que toca à concorrência, bem, a Celestica atua num setor altamente competitivo, dividido basicamente então em duas frentes que vimos, o EMS e o ODM. Cada uma destas áreas tem dinâmicas próprias e alguns rivais diferentes. No segmento de EMS, a empresa compete em escala, eficiência e custos, com empresas como são a Jabil e a Flex, gigantes globais, a Foxconn, que é líder mundial em volume, e depois empresas como a Sanmina, a Benchmark ou a Plexus, que são de média dimensão, fortes em nichos muito específicos. Esta concorrência exerce, como eu disse, naturalmente pressão sobre os preços e imagens no EMS tradicional, onde ser diferenciador é muito mais difícil. Já no segmento ODM, a empresa compete aqui com a Quanta, a WeWin e a Acton, fornecedores estabelecidos de servidores e soluções white box para os hyperscalers, e estes rivais têm fortes relações na Ásia e experiência consolidada em design de hardware para cloud, o que torna a competição intensa. No entanto,
entanto, a Celestica encontra-se aqui numa posição intermediária, não é o maior player em volume, nem o mais antigo em ODM, mas está a diferenciar-se como um parceiro híbrido capaz de combinar as duas coisas, o que ajuda de alguma forma a diferenciar-se. Será que podemos então dizer que a empresa tem um moat ou uma vantagem competitiva interessante? Bom, podemos analisar aqui alguns elementos que sustentam de facto um diferencial competitivo. A transição de EMS para a ODM coloca a empresa numa posição de fornecedor estratégico para as grandes empresas de inteligência artificial. A rede global e os centros de excelência que têm perto dos fornecedores permitem um curto tempo de resposta e muito mais resiliência nas entregas. E depois a questão do portfólio de serviços pós-venda que aumentam a retenção de clientes e as suas margens de serviços. Estes fatores combinados criam barreiras práticas, desde temporais, capital e know-how à entrada, mas não formam, digamos, um moat inquebrável. A concorrência de grandes players com escala, como é a Foxconn ou a Jabil, e outros novos ODMs é real. Eu diria que de 0 a 10, o moat desta empresa poderia ser um 6 neste momento. Mas, de qualquer forma, vamos analisar os números, pelo menos deste primeiro semestre de 2025, e ver o que é que a empresa tem para nos apresentar. A primeira metade, então, deste ano confirmou que a empresa não está apenas a crescer, está a transformar-se. Reportou receitas de 5,5 mil milhões de dólares, um aumento de 20% face ao mesmo período de 2024, mas mais importante do que o crescimento no topo foi a evolução da rentabilidade. O lucro bruto subiu 36% e a margem bruta melhorou 11%, sinal de que o novo mix do negócio, com maior peso do tal HPS e soluções de maior valor, já se está a refletir nas contas. O lucro líquido disparou 59%, atingindo quase 300 milhões de dólares, e este resultado traduz um duplo movimento, a expansão das margens e alguma disciplina operacional. Nos segmentos, o destaque absoluto foi o da conectividade, que cresceu 28% e já está a representar 71% da faturação, e dentro deste bloco o HPS consolidou-se, como vimos, como motor de crescimento impulsionado pela procura em data centers e cloud. Olhando para os fluxos de caixa, as melhorias continuam, com mais de 80 milhões de dólares do que no ano passado, mesmo depois de um forte investimento em inventário. O CAPEX, neste caso, é reduzido, apenas 70 milhões, deixando assim imenso capital para depois usar livremente, algo que a Celestica tem orientado para a recompra de ações próprias. Reparem também como métricas de performance operacional nos últimos trimestres mostram uma melhoria significativa em coisas como estar a receber pagamentos 5 dias mais rápido do que acontecia antes, o inventário escoa cada vez mais rápido, o que era antes um ciclo de renovação a cada 3 meses, agora o inventário renova totalmente a cada 2 meses, portanto há aqui muita procura pelos produtos da empresa e também dos seus serviços. A posição financeira também é sólida, vemos ali 300 milhões de dólares de liquidez, uma componente intangível e o goodwill bastante baixos, os ativos são superiores aos passivos e a empresa conta com quase 900 milhões de dívida no balanço. Estes 900 milhões são linhas de crédito que requerem pagamentos trimestrais de 4 milhões, o que com fluxo de caixa livres, como vimos na ordem dos 150 milhões, não preocupam ninguém. Dito isto, está então na altura de olhar para o passado da empresa e perceber a trajetória da mesma antes de começarmos a projetar o seu futuro. Então, quando saltamos para o histórico, o que vemos aqui é que o verdadeiro crescimento começou em 2022, precisamente quando se iniciou esta onda de investimento em infraestrutura dos data centers para suportar o boom da inteligência artificial. Ainda assim, com os valores de 2025 a serem estimados por mim, podemos ver que a receita cresceu a 7% ao ano, acompanhada por um crescimento da margem bruta, algo que se vê replicado no EBITDA de forma até mais severa, já que o crescimento aqui foi de 16% ao ano. O lucro líquido consegue superar estes valores, com crescimentos de 17%, mas notem como fica evidente que a empresa até à fase da pandemia passava por um período de contração. No que toca à performance, o ROIC parece uma rampa de lançamentos, estando agora a valores muito saudáveis. O número de ações tem ajudado ao crescimento, com cerca de 2% de redução do float por ano, e no que respeita aos fluxos de caixa, então temos também o crescimento recente que marca 18% em 2025. A dívida essa nunca chegou a ser um problema, até porque vemos que a alavancagem esteve sempre controlada, assim que vamos lá passar para as projeções. O setor global de EMS ou ODM ultrapassa desde logo os 500 mil milhões de dólares em receitas por ano, dominado pelos gigantes Foxconn, Jabil e Flash
Flex que eu falei anteriormente. A Celestica representa menos de 2% do mercado global EMS, mas tem alguma força, por exemplo, na ODM, onde é top 5 mundial. Assim que a Celestica não compete, digamos, pela escala massiva, mas sim por alguma especialização e valor acrescentado. Dito isto, o mercado EMS cresce a um ritmo moderado, digamos entre 4% a 5% ao ano, com as margens sob pressão. O segmento ODM deve crescer ali entre os 12% a 15%, puxado pelos investimentos dos hyperscalers, e áreas como a saúde, a aeroespacial e a defesa também devem apresentar taxas de crescimento anuais à volta dos 6%, com estabilidade regulatória e margens superiores. Tudo isto combinado, podemos estar à espera, digamos, de um resultado ou de um crescimento anual de 8% ao ano. Ora, como esta empresa tem um dos melhores switchers do mercado para aplicações de inteligência artificial, eu até posso ser mais otimista e estimar aqui um crescimento de 10% no EBITDA até 2035. Agora, a pergunta é: que múltiplo é que nós vamos colocar na saída? É que, se vocês repararem bem, a empresa antes de 2022 tinha um múltiplo ali na casa das 5 vezes e a partir da revolução da inteligência artificial está agora nas 27 vezes. Este é mais um testemunho do que o mercado pensa das empresas. Se cresce ou tens potencial de crescimento, os investidores estão ok com pagar mais de 20 vezes pelo teu EBITDA. Se não cresce, então 5 vezes é perfeitamente razoável. Assim que eu vou usar um múltiplo de 15, algo intermédio, nada exuberante nem nada deprimente, e nestas condições a rentabilidade anual, comprando uma ação ao preço do dia de hoje, seria de 3%. Ora, isto significa que o mercado está claramente à espera de crescimentos mais efusivos. Isso, ou então de um múltiplo de saída na casa das 20 vezes, o que dar-nos-ia um retorno em linha com o S&P 500. De facto, como vimos, os dois, quer o múltiplo, quer o crescimento, estão relacionados. Mas olhando para os fluxos de caixa dos acionistas, a situação mostra igualmente expectativas de rápido crescimento. A minha projeção aponta para crescimentos entre os 13% a 19% e mesmo assim o valor intrínseco de uma ação ao dia de hoje não superaria os $140. Com o preço atual acima dos 200, estamos a falar, na minha opinião, de um desequilíbrio no binómio risco-oportunidade que pode traduzir-se rapidamente em prejuízos ou expectativas não cumpridas no futuro. Qualquer desvio da tese atual de crescimento pode levar a quedas abruptas no preço e este é um risco difícil de justificar para quem olha mais para o longo prazo. Até mesmo olhando para o múltiplo dos lucros do próximo ano, fica difícil justificar uma entrada ao preço atual, porque 41 vezes os lucros do próximo ano significa que o mercado, para recuperar esse investimento, em 10 anos, por exemplo, precisaria que os lucros crescessem a 45% ao ano na próxima década. O que, para terem uma ideia, é o mesmo que dizer que teria que multiplicar os lucros de hoje por 41 vezes. Agora, eu peço-vos que me encontrem uma empresa que tenha conseguido esta proeza num intervalo de 10 anos. E eu posso dar-vos uma ajuda. Só há uma e chama-se Nvidia. Portanto, parece-me efetivamente ser uma boa empresa, nada extraordinário, mas num sentido positivo de crescimento, quer de receitas, quer dos lucros, mas também das margens, mas infelizmente está numa bolha da qual vai ser penoso sair. A nível técnico, year to date leva mais de 174%, dá, digamos, uma tareia a qualquer índice, mas reparem que leva também uma subida absolutamente vertical desde os $80 em abril deste ano. E subidas deste tipo não são sustentáveis no longo prazo. Até porque, se olharem para o RSI, já vemos ali uma sobrecompra há algum tempo, portanto, é bem possível que a mesma lateralize ou até mesmo corrija para valores mais razoáveis. Em resumo, a Celestica tem então um perfil atrativo, se vocês acreditarem na continuidade da procura por infraestruturas de AI ou de cloud e na capacidade desta empresa de converter a procura em receitas recorrentes. Pessoalmente, e pelas razões que eu já mencionei, não me sinto tentado a investir nesta empresa por agora, mas gostaria de conhecer a tua opinião assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Os mercados esta semana mostraram um sorriso na Europa, com ganhos interessantes, mas uma cara mais triste nos Estados Unidos. Aliás, os índices americanos foram mesmo dos poucos a apresentarem perdas numa semana que até a China mostrou uma performance positiva. E isto mesmo depois da economia nos Estados Unidos ter surpreendido tudo e todos. Afinal de contas, cresceu 3,8% no segundo trimestre. No segundo trimestre, o ritmo mais forte em quase 2 anos. À primeira vista, isto parece um sprint de força, mas quando olhamos mais de perto percebemos que parte deste crescimento veio menos de produção interna e mais de uma queda nas importações. Ou seja, cresceu também porque compraram menos lá fora.
Claro que houve sinais positivos, as famílias americanas continuam a gastar, o consumo privado está sólido, mas, por outro lado, os investimentos e as exportações caíram, o que levanta algumas dúvidas deste tipo de comportamento e da sua sustentabilidade. Na minha leitura, este número é animador, é verdade, mas não é uma garantia de um futuro brilhante daqui para a frente. É como se a economia estivesse a correr com uma perna mais forte do que a outra. O desafio agora passa por equilibrar, transformar este crescimento em algo mais consistente, apoiado no investimento e também no setor externo. Caso contrário, estes 3,8% podem ser muito mais uma fotografia bonita da atualidade do que propriamente um filme duradouro. Boa notícia para quem acompanha a política monetária por cá, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública aprovou o parecer favorável à nomeação de Álvaro dos Santos Pereira como novo governador do Banco de Portugal. Este parecer, embora não seja vinculativo, é obrigatório para o governo avançar com a nomeação formal e aqui PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal votaram a favor, enquanto o PS decidiu abster-se. Pessoalmente vejo esta aprovação como um sinal de que o governo quer alguém respeitado e com credibilidade externa numa das maiores instituições do país, em vez de alguém com fortes correntes políticas internas. Santos Pereira tem algum currículo, já foi ministro no governo do Passos Coelho e parece-me disposto a afirmar autonomia institucional. Também por cá, a Frente Comum acaba de anunciar greve na função pública para 24 de outubro. E a razão? Bem, a razão é que o governo propôs aumentos faseados até 2029, cerca de 56 euros em 2026 e 60 euros nos anos seguintes. Agora, sejamos francos, não é esta a mesma linha que já tinha sido negociada e aceita em 2024? Então, por que motivo é que hoje este negócio é considerado inaceitável? A verdade é que isto soa um bocado a repetição, uma espécie de choradeira para manter a pressão. Claro que os sindicatos têm aqui a missão de lutar por mais e usam a insatisfação como arma de negociação, mas também não podemos ignorar que a base do acordo já estava em cima da mesa há algum tempo. O que é que mudou? Bom, o custo de vida, que continua a aumentar, e os sindicatos sabem também que uma greve nacional desgasta a imagem do governo e abre espaço para pedir melhores condições. Portanto, como veem, existe aqui um contraste, porque de um lado os trabalhadores sentem que os aumentos não chegam para o dia-a-dia, do outro, o governo que já tinha fechado um acordo no ano passado. No meio temos aqui a política sindical, onde aceitar hoje não impede reclamar amanhã. Fechar a ronda de notícias com uma proposta da Business Roundtable em Portugal, que reúne mais de 140 empresários, ao propor ao governo uma revolução fiscal, ou seja, acabar com os 5 primeiros escalões do IRS, o que libertaria cerca de 60% dos contribuintes e ainda eliminar a derrama do IRC, uma sobretaxa que incide sobre os lucros das grandes empresas. Na visão dos empresários, esta mudança traria mais rendimento às famílias, incentivaria o investimento e tornaria Portugal mais competitivo no quadro europeu. A proposta vai mais além dos impostos, pede também menos burocracia, reformas na justiça fiscal e maior eficiência no licenciamento e na energia. No entanto, existe aqui uma questão crítica. Ao fazer estes cortes, como é que depois compensamos a perda da receita pública? É que cortar impostos agrada, é verdade, mas sem um plano sólido isto pode comprometer serviços essenciais e aprofundar as desigualdades. No fundo, é aquele eterno dilema entre aliviar a carga fiscal para estimular a economia ou garantir receitas para sustentar o Estado Social. É verdade que é uma proposta ousada, mas que exige respostas muito concretas sobre o equilíbrio e a justiça fiscal para não se transformar apenas num alívio para empresas e rendimentos mais altos. Passando ao portfólio de ações, nós vimos uma subida esta semana do dividendo da Accenture em 10%, sendo que também foi uma semana onde eu abri posição numa empresa menos conhecida, a Arvia. Já tinha feito uma análise à mesma em março deste ano, exclusiva para os patronos, e, para quem não conhece, é uma empresa de saunas líder mundial e com um potencial de crescimento, na minha opinião, muito interessante. Se quiseres saber mais sobre a mesma, passa pelo Patreon, onde tens inclusivamente mais de 80 outras análises a empresas exclusivas. O portfólio, esse fechou nos 101 mil euros esta semana, com mais de 13% de valorização durante o ano, tendo recebido perto de 163 dólares em dividendos neste mês de setembro, sendo que ainda faltam um par de dias e é bem possível que passe o valor dos 180 recebidos em março. E é tudo por hoje. Deixa o teu like se retiraste valor deste episódio, segue-me nas diferentes redes sociais que tens na descrição do episódio e pondera também juntar-te à nossa comunidade no Discord, que seguramente não te vais arrepender. Eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. How long do you give it before you say this isn't working? I really think that's one of the most critical
differentiators between great investors and just mediocre investors. Because on one hand, you have to have confidence and conviction in all the work you've done, the decision you've made, that if you have a little stumble here and there, if you immediately are selling out, you're never really going to fully realize the depth of potential long-term success. And then on the other hand, if you're stubborn and you refuse to admit I'm wrong, if you continue to think the market's wrong and I'm always right, then you'll get caught in some very, very difficult positions over time. So that ability to have a fresh perspective, take in the new information, even when things aren't going the way that you'd expect or to hope, and to really understand from this price point today, is this still going to be one of the most compelling investments or not? Much easier said than done, but really a critical part of the business.